venho, em nome do grupo técnico e das pessoas que trabalharam connosco, apresentar-vos aquilo que aprendemos ao longo deste ano. Foi um ano muito importante para nós. Nós, como aliás é a gênese da própria ideia da auditoria, tentámos manter, obviamente, todas as nossas convicções, mas eliminar as ideias feitas que tínhamos à partida e, portanto, deixarmos espaço para aprendermos e para conhecermos melhor esta dívida, porque encontramos números que eram aquilo que esperávamos, encontramos outros que nos surpreenderam e, portanto, para nós é uma grande alegria podermos partilhar convosco aquilo que fomos aprendendo. Não consideramos de todo que isto seja um relatório final. Isto é um relatório que queremos pôr ao debate com todos vós e com quem possa estar fora desta sala, mas que esteja interessado nestas questões. E, portanto, nós queremos que este seja um princípio e não um fim do nosso trabalho. Eu não vou aprofundar muito, porque depois o Nuno vai falar mais em profundidade sobre a questão da evolução da dívida, mas queria dizer-vos que, como sabemos, a dívida continua a crescer. O facto de termos uma intervenção da Troika não implicou uma redução da dívida de todo. O que implicou foi aquela parte amarela que podem ver no gráfico, aquela parte final, que veio substituir parte da dívida. A parte verde são as obrigações do Tesouro, é a principal, os principais títulos em que temos a nossa dívida. São, neste momento, cerca de 60% da dívida pública, da dívida direta, porque uma das coisas que poderão ver no relatório é que as contas da dívida, há vários critérios para se usar, portanto, se forem ver relatórios, é possível que encontrem um número num lado e outro no outro, porque são critérios diferentes. Mas o que vos posso dizer é que da dívida direta do Estado, cerca de 60% são obrigações do Tesouro. Este valor era mais ou menos 80% há cerca de 2 anos. E, portanto, o que temos é um aumento dos credores multilaterais, a Troika, neste último período, e uma dívida que não está. Se fizermos uma comparação desde que entramos no euro, portanto, nos últimos 12 anos, aqueles valores para 2012, obviamente, são estimativas, temos uma subida do peso da dívida no PIB que aumentou cerca do dobro, ou seja, o valor que subiu nos primeiros 8 anos deste período, foram 23% do PIB, foi mais que duplicado no segundo período, que é de 4 anos. Portanto, em metade do tempo, a dívida aumentou mais ou menos o dobro. E, portanto, nós temos, de facto, uma inflexão a partir de 2008, que convém não esquecer, é o ano da crise financeira. E, portanto, é a altura em que realmente as coisas mudam e não podemos nunca esquecer-nos de que aquilo que estamos a viver continua a ser uma consequência da crise financeira internacional. Portanto, tivemos também um aumento dos juros, quer em termos de taxa de juros, a taxa passou, por acaso não tenho aqui dados, mas tem o valor dos juros. Portanto, o valor que pagamos anualmente em juros subiu de 3,7% em 2000 para 7,8%. Uma coisa interessante é vermos porque é que estes juros aumentaram. Porque isto é um dos números que nos surpreendeu um pouco. Nós estávamos à espera que o problema fosse o aumento dos juros por causa da especulação financeira. A verdade é que não é bem isso nos primeiros anos deste período. O que aconteceu, se vocês virem este gráfico que tem, eles calcula-se qual é o valor do aumento dos juros pago em cada ano, que é devido ao aumento da taxa de juros, que é a parte verde, e ao aumento da própria dívida. Não é? O próprio volume da dívida aumentar, mesmo que a taxa de juros seja mais baixa, vamos pagar mais juros. E o que se vê é que ao longo de todo o período, na verdade, os juros vieram a descer, exceto no último ano. Portanto, a partir de 2011, quer o valor dos juros, quer o volume da dívida estavam a puxar o custo dos juros para cima. E, portanto, o que nós podemos saber aqui é que o peso da especulação financeira é importante, mas nós não podemos dizer que o facto de termos começado a financiar-nos mais amplamente no mercado desde o início do euro teve um impacto imediato nos juros enormes. Não é verdade. De facto, as taxas de juros até baixaram. O problema foi que ficamos completamente expostos aos mercados, às agências de rating, às mudanças de notação e, de repente, o mercado, que tentava, de facto, a facilitar uma descida das taxas de juros, de repente tornou-se o nosso pior inimigo. Ou, pelo menos, o nosso guarda prisional. Outra coisa
coisa que mudou um bocadinho desde o início do empréstimo da Troika foram os custos do empréstimo da Troika. São enormes, isto são umas continhas, são um bocadinho contas de merceeiro, temos que confessar. Porque o que nós fizemos foi pegar nas taxas que são calculadas pelo IGCP para todo o empréstimo da Troika, que são taxas variáveis, portanto nós não vos podemos dizer agora quanto é que vai custar. Por exemplo, para terem uma ideia, a taxa do FMI varia todas as segundas-feiras. Portanto, é possível calcular, mas não é fácil, é possível estimar. Estes valores eram mais altos no início do programa. Como sabem, houve uma descida das taxas, os fundos europeus abdicaram da margem de lucro, o FMI não o fez, e, portanto, neste momento a taxa geral calculada pelo IGCP, incluindo as comissões, é de 3,4%. É muito dinheiro, mas não é uma taxa de juros astronómica, temos que ter isso em consideração quando fazemos a nossa crítica, que fazemos, porque, de facto, a verdade é que estão ali 28 mil milhões de euros para se pagar naqueles cerca de 12 anos de média de maturidade média. E depois temos este problema, que é o problema das amortizações. Quando nós falamos em a dívida poder ou não ser paga, e quando se diz a dívida nunca será paga, é verdade, nunca os países que funcionam em mercado, no chamado mercado das dívidas públicas, das dívidas soberanas, de facto nunca pagam exatamente as suas dívidas, vão fazendo aquilo que se chama o rollover, vão comprando nova dívida para pagar a anterior e a coisa vai andando. Claro que no momento em que compram têm uma taxa de juros diferente da taxa de juros do empréstimo anterior, pode ser melhor ou pior, mas isso vai alterando as condições do juro. O problema aqui é que temos aquela parede de amortizações para fazer a partir de 2013, eles em 2013 já desceram um bocadinho, mas a partir de 2015, 2016 temos valores acima de 12 mil milhões de euros para financiar por ano. E, portanto, esta questão, se temos acesso ou não aos mercados e com que taxa de juro, de facto é importante, porque se não tivermos os mercados vamos ter que ter outra coisa, ou vamos cortar parte da dívida para conseguirmos fazer um recomeço em todo este processo. A parte interessante é se esta dívida é ou não sustentável. O que, se vocês olharem para as previsões da Troika, o que nos dizem é que a partir de 2014 começamos a descer o valor da dívida no PIB e, portanto, isto vai ficar bem. Nós fazemos aquilo que eles dizem, conseguimos ter aquelas pressupostos que eles utilizam nos modelos deles e, portanto, coisas como termos um salto orçamental primário positivo de 3% a partir de 2015. Nós, neste momento, acho que estamos a chegar mais ou menos aos 0,5% de déficit, portanto, negativo, e, portanto, eles acham que daqui a 3 anos nós vamos estar com 2% positivos. Vocês conseguem imaginar o nível de cortes de que estamos a falar e o nível de impostos de que estamos a falar. E, ao mesmo tempo, acham que, por exemplo, o crescimento real do PIB vai estar já em 2014 acima de 1%. O problema é que estas previsões já têm corrido um bocadinho mal. Na quinta revisão da Troika, que é a linha verde, as estimativas de evolução da dívida estão muito acima daquilo que era quando assinámos o memorando um ano e meio antes. Portanto, de facto, as previsões não estão a correr bem. E uma coisa que podemos fazer é brincarmos nós um pouco também com as previsões. Mas temos aqui umas contas que podemos ver. Este é o gráfico. O que eu fiz foi pegar no último ano das previsões da Troika, esticá-lo mais uns aninhos até 2020 e ver a curva que temos. Vocês desculpem. E pronto, e dá-nos aqui uma curva muito jeitosa, que a partir de uma certa altura começa a descer. Uma das questões que podem ver no relatório é que este conceito de o que é uma dívida sustentável é muitas dúvidas, portanto, para simplificar, podemos dizer que se estiver a descer já não vamos mal. E, portanto, temos uma dívida a descer, está tudo a correr bem. Agora, se olharmos para os tais pressupostos, temos, a partir de 2016, alguns anos, uma taxa de juros nominal de 4%, ou seja, muito pouco acima daquilo que temos tido no mercado. Temos dúvidas que isto seja possível. Uma taxa de crescimento económico de 1,8%, espero que sim, mas também tenho dúvidas. E um déficit primário, que ali está negativo, portanto é um saldo positivo de 3%. Se experimentarmos mudar um bocadinho estes números, podemos ver a curva alterar. Por exemplo, se tivermos um déficit primário a 0, que convenhamos, já não era mal, relativamente, já não era mal em termos de
redução do déficit. Eu não estou a dizer que não ter déficit nenhum é necessariamente uma coisa boa, isso é uma discussão muito longa. Mas o que vem é que, de repente, se não conseguimos atingir aquelas metas de déficit primário, aquela curva já não desce, estabiliza. E isto estabiliza assumindo, por exemplo, aquelas taxas de juro e aquele crescimento económico. Se fizermos, vou isolar os efeitos para conseguirem perceber um bocadinho a evolução. Se, por exemplo, as taxas de juro aumentarem mais 1,5%, que não é nenhuma loucura, mais uma vez o nosso nível de sustentabilidade já está completamente diferente. E um crescimento económico mais baixo, já estou a considerar um crescimento económico positivo que veremos, mais uma vez, impede que a dívida não deixe como eles prevêem que deixe. Portanto, se combinarmos estes efeitos, por exemplo, combinando só um acréscimo da taxa de juros nominal com um déficit primário a zero, já não estou mais longe, temos uma dívida que cresce e que continua a crescer e vai continuando a crescer. Portanto, o problema aqui é, se nós não acreditarmos, as contas não são muito complicadas, há uma fórmula muito engraçada e tal, mas não são muito complicadas. O problema é, se nós não acreditarmos naqueles pressupostos que a Troika está a utilizar, nem nos critérios deles faz nenhum sentido o tipo de políticas que estamos a utilizar. Até porque, como terão ouvido aquelas discussões sobre os critérios do FMI, sobre os multiplicadores económicos, o próprio FMI tem economistas, o economista-chefe, o Olivier Blanchard, que diz que quando eles fazem as contas, quando aquela ligação ali entre o déficit primário e o crescimento económico está mal calculada. Eles dizem que o corte nas despesas tem um impacto muito maior no crescimento económico do que o que eles estão a usar. E, portanto, como veem, basta mexer um bocadinho nos números para aquela ideia de sustentabilidade deixar de ser minimamente razoável. E, portanto, não vale a pena ligarmos só aos números, temos que os conhecer, mas temos que perceber, primeiro, se estes sacrifícios de facto darão os resultados que eles dizem, se os resultados que eles dizem de facto levarão a dívida para uma rota sustentável. E, portanto, aquilo que eu vos diria durante as próximas apresentações e quando lerem o relatório é verem, não é preciso ser um grande economista, verem se acham que esta rota que eles dizem, chamada baseline, faz algum sentido. Nós achamos que não.